Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma audiência sobre mobilidade urbana e transportes públicos no Estado de São Paulo. O evento é realizado pela liderança do PT na Assembleia Legislativa e pelo Partido dos Trabalhadores. E para coordenar os trabalhos do encontro, chamamos o deputado estadual Marco Aurélio. Boa noite para todos e a todas. Muito obrigado. Nós estamos aí, então, começando, na verdade, é o último seminário que vai discutir mobilidade urbana e transportes públicos no Estado de São Paulo. Eu sou o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Acessibilidade e Mobilidade Urbana na Assembleia, e eu agradeço muito ao deputado Alencar, que é o líder nosso na Assembleia, pela iniciativa de promover esses debates no Estado de São Paulo. E hoje nós estamos encerrando, em 28 de maio, o primeiro debate ocorreu na Assembleia. No dia 11 de junho, foi a vez de Santos. Dia 18 de junho, em Santo André. Dia 21 de junho, em Sorocaba. Dia 25 de junho, em Guarulhos. E na nossa região metropolitana do Vale do Paraíba, hoje, 28, né? 28 de junho, aqui em São Sebastião. Então, este seminário está sendo considerado o seminário da região metropolitana do Vale do Paraíba, né? Escolhido aqui em São Sebastião, para ser feito, e tem suas razões para isso. Nós vamos ter aqui hoje a explanação do nosso companheiro Evaristo, que é o coordenador do Setorial Nacional. Ele é o coordenador do Setorial Nacional de Transportes do PT e assessor de Mobilidade Urbana e Transporte da assessoria da liderança do PT na Assembleia Legislativa. Nós vamos ter também, representando o PT de Caraguatatuba, Rodolfo Fernandes. Representando o PT de Ubatuba, Maurício Moromizato. E representando o PT de São Sebastião, Fernando Pulga. E o Fernando vai dar uma saudação em nome de todos aqui, em nome do PT de São Sebastião, que muito bem nos acolhe. Boa noite a todos, agradeço a presença de todos os militantes petistas que se locomoveram desde Boracéia e também o pessoal que veio aqui da Costa Norte. Então, obrigado, Marco Aurélio, tua liderança, Evaristo, e tenham todos uma boa discussão aqui. Vamos aproveitar a vinda de todo mundo. Obrigado. Nós vamos, então, agora passar a palavra para o Evaristo, que é o nosso assessor na Assembleia Legislativa e tem acompanhado estes seminários, portanto, tem aí um grau de informações muito interessante, vai partilhar conosco, e depois abriremos a palavra para os representantes do partido nas demais cidades aqui do nosso litoral norte, e depois abriremos a palavra aos presentes. Então, essa é a nossa dinâmica do seminário de hoje, que está sendo gravado também em DVD, até para efeito de registro e arquivo para nós. Evaristo, muito obrigado, fique à vontade. Bem, boa noite às companheiras, aos companheiros. É com muita honra que estou aqui, agradecer o convite e vamos fazer uma reflexão, porque o tema mobilidade urbana, ele é bastante amplo, bastante complexo. A região aqui, ela é diferente das demais regiões de São Paulo, principalmente as grandes cidades de São Paulo, porque essas cidades, elas estão conurbadas, ou seja, você não sabe onde começa uma e onde começa a outra. E nós vivemos um período no Brasil que hoje nós temos uma economia que é madura, ou seja, o país cresceu, as pessoas ficaram com mais dinheiro, com mais crédito, e houve o tão sonhado, a possibilidade da compra do tão sonhado automóvel. E isso, com mais viagens que as pessoas começaram a fazer, para vocês terem uma ideia, na região metropolitana de São Paulo, nos últimos 10 anos, entraram no mercado de trabalho cerca de 2 milhões de pessoas que estavam desempregadas, felizmente. Então, tudo isso, né, uma economia madura, como outros países já passaram por isso, e aliado ao não preparo por parte
das políticas públicas, principalmente por parte do governo do Estado, de priorização do transporte público, então houve que as cidades em São Paulo geralmente estão no que nós chamamos de imobilidade urbana. Falando um pouco de São Paulo, que destoa daqui, os congestionamentos todo dia, somado todas as vias, chegam a cerca de 250 quilômetros em São Paulo. As pessoas, para se deslocarem de uma hora para outra, de um local para outro, demoram cerca de 2 horas e 42 minutos. Então, é muito tempo. Se aqui não tem esse problema, não sei, não conheço muito bem a região, é o momento certo de fazer a discussão. Por quê? Porque só com planejamento e com prioridades nas políticas públicas é que nós vamos manter a qualidade de vida, porque a mobilidade urbana ela interfere dramaticamente na qualidade de vida. Então, esse é o momento certo de estar fazendo essa discussão. A minha formação, eu sou economista, tenho mestrado pela PUC em Economia, e também sou o coordenador do Setorial Nacional de Transportes e também sou assessor do PT na área de transportes. Cadê o... Bem, esse é o cartaz, né, do nosso ciclo de audiências pelo Estado. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, né? Quando o caos chega, quando você não tem um planejamento e não prioriza as políticas públicas, dá nisso, né? Aqui é a Estação da Sé, em São Paulo. Esse aqui é uma estação da CPTM em São Paulo. Ali é a Juscelino Kubitschek, uma avenida em São Paulo, um dia de caos. Tem até uma frase que diz assim, se a pessoa está se sentindo muito só, deprimida, é só ir às 6 horas aqui na Sé, que ela não vai se sentir tão só assim, né? Infelizmente. Mas é dramática a situação, né? Não vou... Então, falar um pouco do conceito do que é mobilidade urbana, fazer uma pequena reflexão, né? A mobilidade urbana ela é o deslocamento das pessoas e das mercadorias no território urbano. Nós temos as viagens que são as desejadas e as viagens necessárias. As desejadas são os passageiros, as pessoas que querem se locomover para estudar, para trabalhar, para o lazer ou ir ao médico. Então, são as viagens de passageiros. E as necessárias são as viagens de cargas, que a cidade também precisa de cargas, de abastecimento. Então, nós temos aqui 2 tipos diferentes, as viagens desejadas, né, que é as de passageiros, e as necessárias. Eu não vou trabalhar muito das viagens necessárias, as de carga, vou ficar um pouco mais nas desejadas, tá? O transporte das pessoas, elas podem se locomover na cidade por 2 tipos. Pelo transporte não motorizado, que é o transporte a pé, a tração animal, bicicleta, canoa, toda aquela que não usa motor. É o transporte não motorizado. E o transporte motorizado, né? O transporte motorizado, ele vai ser dividido no transporte privado e no transporte público. O transporte privado é o individual, o carro ou moto, o coletivo, que é o transporte fretado, tem bastante em São Paulo, e o transporte público, que é o individual, que é o táxi, e outros modos coletivos do transporte. Nós temos o ônibus, o BRT, o VLT, o monotrilho, o metrô, as balsas, barcos, tem uma série de transporte público. A equação numa cidade fecha quando nós temos 70% do deslocamento das pessoas nas cidades por transporte público ou a pé, e apenas 30% por transporte motorizado. No caso de São Paulo, chega a mais ou menos 48% do transporte individual, motorizado, né? E 52% pelo transporte público, com transporte motorizado. Então, nesse caso, a equação não fecha, porque o transporte motorizado, as vias que tem hoje nas cidades, elas só comportam, para dar vazão, no máximo, a 30% do transporte motorizado individual e o restante, 70%, do transporte público. Então, a solução é o transporte público.
comenta, se demoniza o automóvel. Mas o automóvel é o sonho de todo mundo, é trabalhado isso desde que a pessoa é pequena. Como fala para a pessoa e para o trabalhador, que sempre sonhou em ter um automóvel, agora que ele pode comprar um automóvel, que ele não deve comprar um automóvel porque vai entupir as ruas. Só que o automóvel chama-se automóvel de passeio. Então, todos os países do mundo têm uma alta taxa de motorização. Só que as pessoas, para os deslocamentos, para o trabalho, para o estudo, para outros, as pessoas vão de transporte público. Só que um transporte público de qualidade. Então, é preciso fazer todo um trabalho, inclusive de imagem. É muito comum as pessoas no Brasil, as pessoas da classe média, quando vão para Londres ou mesmo para a França, Paris, as cidades da Europa, andarem em transporte público e gostarem. E aqui no Brasil não, porque tem até um estigma no transporte no Brasil, do transporte público, que é o transporte para o pobre. Então, tem que se mudar a concepção, mudar a imagem do transporte coletivo, do transporte público, que é o transporte para todos. Então, mas isso requer o quê? Qualidade, segurança, modicidade tarifária. Tem os pré-requisitos para que isso a população comece a usar mais esse meio e, no caso, deixe o carro em casa. Para isso precisa mudar, trabalhar uma nova mentalidade, uma nova ideia, de que a coisa pública é coisa de todos, né? Nós temos uma questão no país que é sempre trabalhado o viés individual e não o viés coletivo. Então, é o condomínio individual, é o carro individual, e o que é público fica abandonado. As praças abandonadas, o transporte público, porque é para pobre. Então, é preciso mudar a imagem e fazer com que o transporte público seja para todos, com qualidade e com modicidade tarifária. Aqui é só uma questão em São Paulo, da frota, né? Hoje são 7 milhões de automóveis, em 2024 a previsão é chegar a 10 milhões, e isso pode ter esses 10 milhões, mas desde que eles não vão para a rua, as pessoas comprem para outras atividades, para outros fins. A questão também do transporte público, do coletivo, da questão do transporte motorizado, também passa pela questão da energia, por exemplo. Então, aqui eu tenho esse gráfico, com o ônibus, a moto e o automóvel. Então, se vê no gráfico da energia que o ônibus, por passageiro, individualmente, é o que tem o menor gasto de energia para transportar uma pessoa. O automóvel vem em segundo e a moto gasta mais energia do que os dois outros modais. A poluição, vemos que para transportar uma pessoa, olha a diferença da poluição, né? O ônibus, no caso, isso aqui, olha só a moto, polui muito mais individualmente do que qualquer outro modal. E aqui, a mesma emissão de um automóvel. No caso, acidentes, nós temos aqui os ônibus, né, que é bem baixo. Aqui nós temos as motos, que cresceu muito exponencialmente no Brasil nos últimos anos, porque no Brasil inteiro a moto tem virado uma opção de transporte, porque é barato, qualquer R$200 por mês você compra uma moto, qualquer R$5 você põe gasolina e anda a semana toda, só que as pessoas não estão sendo capacitadas para poder andar nesse modal de transporte. Elas não têm consciência do perigo que é. Hoje, 40% das vagas de UTI no Brasil inteiro são ocupadas por acidente de motos. Então, é uma questão muito séria que até de saúde pública. O SUS hoje está sendo seriamente impactado por causa do aumento dos acidentes de moto, que é muito sério. E aqui, a área que ocupa da via, né? Então, por passageiro transportado. O ônibus ocupa bem menos área, a moto, é lógico que é menor do que o... E o automóvel ocupa muita área para transportar um passageiro. O impacto da poluição, né? Aqui nós temos alguns modais. O pedestre não polui nada, né, quando a gente anda, porque quando a gente fala em mobilidade urbana, a gente não fala só da pessoa do transporte público, não. Quando se fala em mobilidade urbana, você fala a partir do momento que você saiu da sua casa. Você saiu da sua casa, abriu a porta, saiu, isso já é mobilidade urbana. Requer o quê? Calçadas. Calçada é via pública. Então, requer o quê? Que as calçadas tenham uma geometria adequada, com rampas suaves, para que as pessoas possam se andar
pela via, né? Que haja iluminação, que até a segurança é uma questão também da mobilidade urbana, porque as pessoas vão andar a pé desde que haja segurança. Então, uma discussão interdisciplinar que entram várias outras áreas. A beleza da cidade, tem área verde, a forma como é feita a sinalização, a faixa de pedestre, tem a faixa de pedestre, respeita-se, tem a travessia segura, que está no Código de Trânsito Nacional, Código de Trânsito Brasileiro, CTB, tem a pessoa pôr o pé na faixa, o carro parar. Isso é possível, né? Tudo isso é possível. Então, quando o pedestre também, e quando ele está se deslocando pela cidade, é mobilidade urbana. E isso requer o quê? Que a cidade seja adequada. Aí você vem a outro conceito de cidade, cidadania, que é uma cidade o quê? Biófila. É uma cidade amigável, uma cidade para todos. Então, as pessoas, as cidades foram uma grande invenção da humanidade. Hoje, no Brasil, nós temos 84% da população vivendo na cidade. 84%. No mundo, segundo a ONU, são 60% das pessoas que vivem na cidade. Então, tem que se recuperar de novo, as pessoas recuperar de novo a cidade, elas poderem usar as praças, usar o espaço público. Isso também é uma questão de viés político, de opção política. O trem, né, que polui menos, que é elétrico, o monotrilho, que é o metrô, aqui no caso de Londres, o ônibus a diesel e o carro médio. Então, a questão, esse modelo do transporte individual sobre o transporte público, ele é inviável, no caso, socialmente, economicamente e ambientalmente. Você não pode montar uma cidade, montar um país, apenas os deslocamentos motorizados pelo carro. A poluição é muito maior do que qualquer outro transporte coletivo. E aqui ainda o ônibus, hoje nós temos tecnologia. Nós temos o ônibus que pode ser movido a álcool. Temos o ônibus que pode ser movido a eletricidade, o ônibus elétrico. Então, você tem tecnologia para que essa emissão aqui ela possa diminuir bastante. Bem, só um comparativo, né? Aqui, o espaço ocupado por 127 carros que transportam 190 passageiros. O espaço ocupado por um ônibus biarticulado que transporta os mesmos 190 passageiros. Para vocês terem uma ideia, uma faixa dessa de tráfego pode transportar, com um ônibus desse, 12 mil passageiros por hora. A mesma faixa, quando é automóvel, transporta no máximo 2 mil pessoas por hora. Então, a prioridade da via, que é um bem de todos, tem que ser para o transporte público. É lógico, como eu falei, aqui a região está numa outra sintonia, mas já fazendo debate para que isso não ocorra, né? Você não tenha essa imagem que é muito ruim, muito degradante. Aqui nós temos corredor de ônibus, né? Aqui na região, eu acho que o corredor de ônibus poderia ser feito para o transporte intermunicipal, poderia ter os corredores de ônibus segregado, vão fazer o contorno, estão falando em fazer o contorno rodoviário aqui da região, mas deveriam pensar numa faixa para correr o ônibus de forma independente. Ele aumenta a velocidade. A velocidade média dele aqui pode ser até de 20 a 25 km por hora no corredor de ônibus, né? Com tecnologia, com uma série de outros apetrechos. Hoje, o ônibus, para vocês terem ideia, você pode até montar um sistema em que você tem no celular a hora que vai passar o seu ônibus. Isso não é difícil. Né? Aqui são apenas alguns modos, né? Que são cidades maiores, esse aqui é o VLT, que é um tramway, é um bonde moderno, que tem algumas cidades da Europa. O Rio de Janeiro vai fazer esse VLT também. É um sistema muito de média capacidade, que polui pouco, e também tem toda uma interface com a cidade. Aqui é o VLT em Lyon, né? Então, só para dizer o seguinte, essa imagem, que você está priorizando aqui, olha, você pegou toda uma pista para colocar o VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, né? E você pegou outra faixa e jogou para quem quer andar de carro individual. Só que aqui as pessoas vão muito mais rápido do que aqui, olha. Olha só, as calçadas baixas, rebaixadas, né? Então, todo o mobiliário urbano
sendo trabalhado para que as pessoas usem a cidade para elas mesmas, né? Então, tem a sinalização, então tem todo um trabalho que é feito na cidade. Aqui apenas a taxa de urbanização do Brasil, que, como já falei, é de 84%, não sei se está, que dá 169 milhões de pessoas que hoje estão morando nas cidades, né? Quase 170 milhões de pessoas no Brasil. Então, é um índice bastante alto de urbanização e foi em pouco tempo também. Nós saímos do campo. O que a Europa levou séculos para fazer, o movimento do campo para a cidade, nós fizemos em décadas. Foi muito rápido. Então, tudo se resume, né? Vou falar, em qualquer cidade do estado de São Paulo, qualquer cidade do mundo, ao planejamento urbano. Isso aqui é muito importante. Tem que se pensar a cidade. O que São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba, né? Ubatuba vai ser daqui a 10, 20 anos. Né? O que vai ser? Pensar isso. Quais são as vias de acesso? Hoje nós trabalhamos muito com chamados policentros. O que é o policentro? A pessoa não precisar ir muito longe para trabalhar, para estudar, para o lazer. Você pensar uma cidade em que as pessoas tenham tudo perto onde elas moram. Lá em São Paulo, na década de 70, fizeram as chamadas Coabs. O que fizeram? Pegaram as pessoas, jogaram 40 quilômetros, como a Tiradentes, longe do centro, sem trabalho, sem escola, sem nada, e os empregos não foram juntos, ficaram todos no centro. Então, precisa ter isso. Se as pessoas foram para lá, o emprego tem que ir junto. Tem a escola, o trabalho, a faculdade. Então, toda uma série de serviços para que as pessoas possam não precisar ficar se deslocando pela cidade para ter os serviços, né? Então, que prioriza o transporte não motorizado, como eu falei, o a pé, aí precisa ter todo um tratamento urbano adequado, e o transporte coletivo, né? Prioridade ao pedestre, principalmente do respeito à faixa, das vias rebaixadas, as calçadas. A prefeitura tem que ter um tratamento, uma normatização de calçadas, até instruir os moradores, fazer uma campanha da questão das calçadas. Veículos acessíveis, os ônibus, eles têm que ser o low floor, que é piso baixo, para as pessoas poderem entrar, principalmente as pessoas que tenham dificuldade com mobilidade. A pessoa poder entrar no ônibus. O ônibus hoje é encarroçado, né? Você sobe 2 escadas para poder... 2 degraus ou 3 para poder entrar no ônibus. Então, precisa ter todo esse cuidado. No caso do bilhete único, que você compra o tempo de viagem, então você comprou uma passagem, você vai ter 2, 3 horas, 1 hora, depende muito da cidade, da questão fiscal, depende de uma série de fatores, mas te garante que você tenha mobilidade. E a modicidade tarifária. A tarifa não pode ser cara do transporte. Tem que ser transporte de qualidade e tem que ter a modicidade tarifária. Para isso, você tem que ter todo um planejamento urbano, você tem que ter na prefeitura um órgão que vai cuidar disso, que vai estudar disso, vai fazer estatística, que vai fiscalizar as empresas. Tem que ter todo um trabalho nesse sentido. No dia 13 de abril, foi sancionada essa lei aqui, que é a Lei da Mobilidade Urbana, estabelecendo uma série de tratativas da questão da mobilidade urbana e, mais importante, trazendo o governo federal para dentro da discussão da mobilidade urbana. Por quê? Na Constituição Federal, o governo federal ele não é obrigado a investir na mobilidade urbana. É o artigo 21, que diz que o governo federal cabe apenas traçar diretrizes, porque a mobilidade urbana é uma atribuição dos municípios e do Estado. Mas o governo federal, agora, através do PAC Mobilidade Urbana, está investindo no tema. Ainda vai ter que fazer um outro PAC para pegar cidades menores. Por enquanto, o PAC só pega as grandes cidades, as cidades com acima de 600 mil habitantes. E essa lei, ela diz o seguinte, que em 2015, todas as cidades acima de 20 mil habitantes vão ter que ter um plano de mobilidade urbana. Tá? Então, aqui, em São Sebastião, Ilhabela, Caraguá, todas as cidades aqui da região vão ter que fazer um plano de mobilidade urbana. Vai ter que ter o plano diretor e, dentro do plano diretor, o plano de mobilidade urbana. Atualmente, isso era exigido para cidades acima de 500 mil pessoas. Tá? Então,
A descarbonização da matriz energética. Eu acho que o transporte público, você tem uma série hoje de tecnologias, é lógico que são caras ainda, mas vai baratear. É o ônibus movido a álcool, é o ônibus movido a energia elétrica, ou mesmo o biodiesel, que reduz bastante o impacto do diesel na matriz energética para movimentar os ônibus, né? A criação do Conselho Municipal de Transporte, da transparência, é muito importante. Eu estive outro dia num seminário, e veio um pessoal lá de Portland, e eles falaram que desde 73 a população é consultada sobre tudo que é feito na área de mobilidade urbana. Então, elas opinam, vão lá, falam o que acham, a planilha da tarifa, etc, etc. A Autoridade Metropolitana de Transportes é muito importante. Aqui não é conurbado. Conurbado é quando a cidade se junta a outra, fica uma perto da outra. Mas a Autoridade Metropolitana é você ter na região metropolitana, visto que há impacto de uma cidade para outra, de um modo para outro, uma autoridade que vai cuidar disso, envolvendo os prefeitos, os cidadãos, os elementos do governo estadual, do governo federal, né? Educação no trânsito é muito importante. Eu acho que está na hora de colocar como uma matéria transversal nas escolas, desde pequeno, a educação no trânsito. Nós estamos na década da redução de acidentes no trânsito no Brasil, né? Que vai de 2011 até 2020. Então, isso aqui é muito importante. Como eu já falei da questão das motos, que viram uma endemia, uma questão muito séria. As motos no Brasil provocam 107 mil inválidos no semestre, a cada 6 meses. Então, é uma questão muito séria de transporte. Isso no Brasil inteiro. Em qualquer município pequeno que você vai hoje, qualquer estado, as pessoas trocaram, né? Antigamente, a minha esposa é mineira, nasceu em uma cidade pequena, eu sempre vou lá. Então, lá as pessoas trocaram o cavalo, o burro pela moto. Tudo bem, só que tem que ter esse cuidado, essa educação, né? As pessoas precisam, não tem. Aqui tem a macrometrópole, né? Que pega aqui que vai até da divisa do Rio de Janeiro, pega o litoral norte, o litoral, a Baixada Santista, e vai aqui até Piracicaba, que é a região onde estão a maior parte da população paulista. 3/4 da população paulista estão nessa região, com 2 portos, aeroportos. Aqui que está 30 milhões de paulistas que moram nessa região, onde está o grosso da dificuldade da mobilidade urbana. Tá? Aqui nós temos a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, né? Aqui nós temos 4 cidades, é isso, né? Aqui da região do Litoral Norte, que é São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba e Caraguatatuba. É uma região com PIB médio de 24 mil per capita, 24 mil reais. É um PIB bom, a média, né? A renda, né? Aqui no caso, São Sebastião tem um PIB acima, médio, são 40 mil reais o PIB per capita em São Sebastião. Então, pode ir. Então, aqui tem os dados, depois, quem quiser transparência, tem todos os dados aqui da região, tá? Do PIB. São Sebastião tem 73 mil habitantes, a média está mais ou menos aqui na região por dentro disso, né? Dessa média de habitantes. Aqui tem o serviço coletivo local, né? A Ecobus, os ônibus da cidade. Eu dei uma olhada, andei pegando, né, na internet. As travessias, nós temos aqui transporte aquaviário, as travessias que vai de São Sebastião até Ilhabela. Aqui vai ser o ônibus da MTU. Como essa região virou uma região metropolitana, os ônibus intermunicipais, quem vai fazer a gestão vai ser a MTU e não mais a Artesp. A MTU, os prefeitos precisam pressionar mais a MTU, o governo do estado precisaria estatizar mais a MTU, porque quem manda na MTU, que é a empresa metropolitana de transportes urbanos, são os empresários, né? Então, você não tem um ônibus adequado, você não tem o bilhete único regional, então, você não tem um planejamento.